Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Dando sequência à nossa leitura, à carta aos Filipenses, no último vídeo nós lemos o capítulo 2, versículo 19, e agora nós seguiremos a partir do versículo 20. Acompanhe comigo a leitura. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. O apóstolo Paulo, ele vai utilizar esse trecho dessa carta para falar sobre dois servos muito importantes para a vida daquela igreja: Timóteo e Epafrodito, no qual nós veremos nos próximos versículos. Aqui nós percebemos o caráter de Timóteo. O que nós percebemos aqui é que Timóteo ele aprendeu muito bem com Paulo. O que Paulo já havia recomendado àquela igreja é que eles observassem cada um o que é do outro, não o que é propriamente seu, mas que eles deveriam cuidar do próximo. Para isso, Paulo dá o próprio exemplo de Jesus Cristo, que a si mesmo se esvaziou, sendo humilde, assumindo a figura humana, tomando a forma de servo para servir, e assim então foi engrandecido. O próprio apóstolo Paulo ele dá o próprio exemplo. No versículo 17 ele diz que mesmo se ele for entregue como oferta, como libação sobre o sacrifício e serviço da fé daqueles irmãos, ou seja, abrindo mão da sua própria condição para servir a igreja. E da mesma forma agora ele diz que Timóteo tem esse mesmo caráter, o de servir. Quero aqui pensar em duas questões que nós vemos neste trecho. Primeiro é que Timóteo está voltado para olhar não o que é propriamente seu, mas para servir, olhando para o outro. Diferente de muitos naquela situação, naquele momento, já observado por Paulo. E como é triste quando a igreja perde muito tempo, onde cada um defende os seus próprios interesses, muitas vezes até com intrigas que de certa forma até levam escândalo para a sociedade. Perde-se muito tempo discutindo temas que não edificam a igreja, pelo contrário. E Timóteo aqui, ele é voltado, ele é orientado para servir a igreja com foco no outro. Outra questão que nós vemos aqui é o foco em Cristo Jesus. Quantas vezes nós, às vezes deixamos o serviço de Cristo para cuidar dos nossos prazeres, dos nossos planos, das nossas atividades. Olhamos para nós e deixamos o trabalho, deixamos o serviço de Cristo. Diferente disso, Timóteo está orientado, focado em servir a Cristo, focado em uma vida cristocêntrica. Que da mesma forma, nós possamos levar as nossas vidas observando o cuidado do outro, o cuidado do próximo, que nós, acima de tudo, possamos orientar, dirigir nossas vidas pensando na glória de Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós, aquele que deu a própria vida para nos resgatar e nos dar esperança. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos.
Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família e toda a igreja dele espalhada pela face da terra em nome de Jesus. Amém.